Olá pessoal, eu sou o Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando e Divagando. E gente, tá nascendo um novo mundo de fantasia na literatura nacional. E no vídeo de hoje eu vim falar para vocês um pouco mais sobre o Museu da Meia-Noite da Caroline Goldoni. Quem viu o meu vídeo de apresentação das minhas leituras de março viu que eu já tinha começado a ler esse livro aqui. E assim que eu terminei eu tive certeza de que eu queria vir falar com vocês um pouco mais sobre ele aqui no canal. Mas antes de partir para o vídeo e falar um pouco mais sobre esse livro aqui, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixe um comentário, um joinha e compartilhe esse vídeo com os amigos para que os vídeos do Vagando e Divagando cheguem a mais pessoas. Agora sim vamos falar um pouco mais sobre o Museu da Meia-Noite para vocês. Antes de falar para vocês um pouco mais sobre o que eu achei dessa leitura aqui, vamos entrar mais ou menos numa breve sinopse do livro. Aqui em Museu da Meia-Noite, a protagonista Charlotte vai conhecer de uma forma bem misteriosa, que não fica muito clara, pelo menos no início, o mítico Museu da Meia-Noite, que é um museu que basicamente serve como ponto de contrabando de objetos mágicos. E junto de conhecer esse Museu da Meia-Noite, ele conhece o personagem Klaus, que é um dos donos do museu, e também um assassino nas horas vagas. Conversa vai, conversa vem entre os dois personagens. Ao voltar para casa, ela descobre que a casa foi invadida, está tudo posto abaixo e a sua irmã foi sequestrada. Ela não sabe o motivo e, para piorar a situação, ela não tem a quem recorrer. Seu pai está morto, a mãe está internada em um hospício e ela não tem amigos para que possa pedir ajuda. Ela inicialmente decide que quer dar um jeito de ir atrás da irmã dela. E ela lembra desse encontro que ela teve com Klaus e tem uma única certeza, pelo menos nesse momento. Os únicos que podem ajudar ela são os Spectre, que são os outros donos do Museu da Meia-Noite, junto com Klaus. O Klaus ele é um Scat, ele é um mage das sombras. E eu aproveito esse momento para falar um pouco também sobre o sistema de magia, que é um sistema de magia bem simples. Ele se divide entre os Scat, que eu já falei, que é um mage das sombras, tem os Luceati, que são os mages da luz, e tem os Lunari, que são os mages da sombra e luz. Esses últimos são mages um pouco mais raros e perseguidos aqui nesse mundo. Além desses que eu falei, tem os objetistas, que são pessoas capazes de ler objetos e descobrir a história deles ou descobrir o que aconteceu com as pessoas que chegaram a tocar nele em algum momento. Além disso, temos outras classes secundárias, mas eu não vou entrar tanto em detalhe, que são outras classes que não têm tanta importância assim dentro da narrativa de Museu da Meia-Noite. E que fique claro, além de Klaus como Scat, a maioria dos membros também do Museu da Meia-Noite, a maioria dos donos no caso, também são Scat, com exceção de um personagem eu acho que não é. Além disso, temos mais ou menos o que podemos considerar como mascotes, mas não são simples mascotes. São os Animagi, que são animais de estimação, vamos dizer assim, mas que não são somente isso. Eles servem como uma extensão do poder dos seus donos. E eu não entendi bem, na verdade eu não lembro desse detalhe, mas se eles só são reservados aos Scat, que são os magos das sombras, ou qualquer mage desse universo pode ter um Animagi. E agora que eu falei de uma forma bem resumida para vocês do que se trata o Museu da Meia-Noite, mas bem resumida mesmo, vou falar um pouco mais sobre como foi a minha experiência com a leitura desse livro da Caroline Goldoni e recomendar, claro, para vocês, porque é um universo que adiciona bastante para o cenário de literatura fantástica nacional e tem muito potencial aqui para ser explorado ainda. Para mim, o grande destaque de Museu da Meia-Noite são os personagens que a autora construiu aqui para apresentar ao leitor. Tanto esses personagens como também as interações entre eles. Acho que a partir do momento em que o livro coloca esses personagens para interagir, logo nos primeiros momentos, depois de um início um pouco confuso, é o momento em que o livro se torna uma experiência ainda mais interessante, porque é nessas interações que vamos conhecendo mais sobre esses personagens e, claro, sobre os problemas que eles têm, sobre as coisas que estão acontecendo nesse mundo e por aí vai. Eu me tornei muito fã de verdade da interação entre Charlotte e Klaus. Charlotte tem esse jeito dela bem simples, tímida, pelo menos aparentemente, um pouco insegura, mas quando vamos conhecendo a personagem aos poucos, nós vamos entendendo que não é bem assim. Ela tem uma segurança que ela mostra em alguns momentos bem importantes da narrativa que faz a gente admirar ainda mais essa personalidade dela. É uma pessoa muito segura, muito decidida e é capaz de fazer tudo pela irmã dela.
irmã, essa que, como eu falei no início, na sinopse, foi sequestrada. E é muito fácil de perceber que se os Scat não estivessem dispostos a ajudar ela, ela com certeza iria atrás da irmã dela sozinha, não importa as consequências que ela pudesse sofrer com isso. Do outro lado temos Klaus, que é um personagem que é sarcasmo puro, muita brincadeira e parece ser uma pessoa bem fechada, mas aos poucos vamos descobrindo que tem um coração gigante, se importa muito com o que ele experienciou, com a preocupação da Charlotte com a irmã dela, mas também se importa muito com os amigos, os Spectre, que são os donos do Museu da Meia-Noite. É notável como ele é observador com todos, sabe quando todos estão passando por um momento difícil, sabe quando eles precisam estar sozinhos, sabe falar a coisa certa, seja para descontrair, seja para deixar claro um ponto de vista, se impor, porque, querendo ou não, ele é visto como líder por todos. E ainda compondo esse elenco de personagens que eu gostei bastante, temos o Benedict, que é um personagem que eu quero muito conhecer mais sobre ele, porque não sei se vocês sabem, se já conhecem o livro Museu da Meia-Noite, vai ter uma continuação, então eu espero muito conhecer mais sobre o Benedict, que é um dos meus personagens secundários favoritos no livro. E é uma pessoa muito reservada, talvez seja o personagem mais reservado, no sentido de ficar um pouco desconfortável com novidades no seu círculo de amigos, mas não um desconfortável que chega a ser irritante. Mas somente uma pessoa que fica ali observando antes de se sentir mais seguro para interagir com pessoas estranhas num primeiro momento. Temos a Ravenna, que não querendo resumir ela apenas dessa forma, porque ela é uma personagem muito mais do que isso, mas é como se ela fosse uma versão feminina do Klaus. Também é uma personagem bem sarcástica, é incrível como ela é semelhante com o Klaus, mas ela tem, claro, os seus problemas, ela tem a sua personalidade própria. Também, acho que como a maioria dos membros aqui dos Spectre e dos personagens que aparecem aqui, também é uma personagem muito reservada, mas ela é durona, é uma personagem que é muito engajada e que se importa muito não só com seus amigos, mas também com a realidade no mundo em que eles estão vivendo. Temos o Nikolai, que junto do Klaus é o maior alívio cômico da obra, então é incrível como esse personagem é divertido e as interações dele também, principalmente com o Klaus, estão entre as melhores do livro. E como a Charlotte entra nesse grupo de repente, todos eles, a grande maioria deles, se sente muito receoso ainda dessa presença nova entre essas amizades. Nikolai é um personagem muito importante para que ela se sinta mais segura, porque além do Klaus, que basicamente é o primeiro a receber ela de braços abertos junto com a Ravenna, ele é a pessoa que... ele é basicamente uma das peças mais importantes para criar essa ligação com os personagens mais reservados da obra. Por fim, temos o Griffin, que vou admitir para vocês, foi o personagem que eu tive um pouco mais de dificuldade para me conectar. É um personagem que tem um background bem complicado, bem difícil e bem sofrido, talvez um dos mais sofridos aqui, tanto pela forma com que a autora resolveu trabalhar ele, porque é um personagem trans, então ele tem um passado de não aceitação dentro da família dele, ele foi basicamente abandonado e renegado pela família. Então, foi um personagem mais difícil de me conectar, porque por boa parte da narrativa ele foi muito fechado. Então, como eu estava bem mais conectado à forma com que a Charlotte estava sendo trabalhada e a inclusão dela dentro daquele grupo, ver o Griffin como mais receoso de receber ela ali dentro, foi difícil de criar uma conexão. Mas não é um personagem que eu vou dizer pra vocês, não gostei. Na verdade, eu gostei bastante desse personagem, mas só foi mesmo difícil me conectar devido à forma com que ele estava recebendo a situação que estava acontecendo. Gente, é notável o carinho que a Caroline tem com os personagens de Museu da Meia-Noite. Eu, como uma pessoa que leva muito isso em consideração dentro de um livro, a forma com que os personagens são trabalhados, fico muito satisfeito quando eu leio um livro em que é fácil notar o cuidado que um autor, uma autora tem ao criar seus personagens. E não importa, às vezes, se uma construção de mundo é incrível, se o background desses personagens também é triste, é muito feliz, um background bem construído, se no momento da narrativa, no momento que estamos lendo e que a história está se passando, não conseguimos nos importar com eles. É incrível o trabalho que ela fez aqui na construção desses personagens, porque é basicamente instantâneo o momento em que conhecemos esses personagens, nós já nos importamos com ele. E é do início ao fim
dessa forma, seja a protagonista, Charlotte, seja o Klaus e os outros personagens das Spectre, eu acho que, como eu falei, é sim o grande destaque desse livro. Museu da Meia-Noite tem como seu pilar seus personagens. E é muito importante como ela também trabalha muito a inclusão aqui. Como eu falei, o Griff é um personagem trans, então tem essa inclusão LGBT, tem a questão também dos personagens sofrerem de ansiedade, terem ataque de pânico a todo momento. Ainda que eu acho que fica um pouco repetitivo, mas temos os momentos em que os personagens estão passando por momentos difíceis. Tem a questão da ansiedade, então é um mundo muito difícil para eles viverem, então é compreensível que em algum momento eles não estejam totalmente bem. Eles fazem coisas que é perfeitamente compreensivo do porquê eles estarem passando por momentos psicológicos difíceis. Com muita delicadeza e muito cuidado, muita atenção. Enfim, o trabalho de personagens da autora, da Caroline, aqui para mim, perfeito. Muito, muito bom, e eu só quero conhecer mais desses personagens aqui na continuação desse livro. A construção de mundo aqui é bem simples, temos alguns conceitos interessantes, esses conceitos inclusive me lembrou bastante, apesar de não ter lido o universo Grisha. Então, assisti somente a adaptação do primeiro livro de Sombra e Ossos da Netflix e vendo o Museu da Meia-Noite, lendo o Museu da Meia-Noite, assistindo a série. Então acabei fazendo essa conexão entre esses dois universos. E eu falo assim, a construção de mundo é bem simples, mas ele tem alguns conceitos interessantes que, por conhecer rapidamente mais ou menos o universo Grisha, eu gostaria de ver esse trabalho também aqui dentro de Museu da Meia-Noite, porque vale uma expansão desse universo. E espero até ver um pouco mais disso no segundo livro. E em paralelo a isso também temos revoluções, porque como eu disse, essa governadora é basicamente uma tirana. Ela é líder do parlamento aqui, mas ela basicamente tem carta branca para fazer qualquer coisa e não tem quem se oponha a ela, pelo menos dentro da classe política desse universo aqui. E aqui temos, por exemplo, uma revolução prestes a acontecer, mas fica muito no segundo plano. E é outra coisa que eu também gostaria de ter visto mais, porque principalmente a Ravenna, que tem uma conexão muito grande desse lado mais político e do contexto social do universo aqui de Museu da Meia-Noite, que seria interessante ver isso mais abordado. Quem sabe a gente até veja isso no segundo livro. Como as cenas de ação nesse livro aqui também são bem construídas, muito bem construídas. Não são confusas e existe aquela sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. E a autora, a Caroline, ela consegue passar a sensação para o leitor de que eles não estão seguros em momento algum. Então, bem cômodo quando estamos lendo uma obra e a gente sente que não pode ter consequência nenhuma dentro dela. E aqui em Museu da Meia-Noite é fácil sentir essa consequência. Tanto é fácil sentir essa consequência que o final do livro, não vou falar nada, mas é um final que não esperava de jeito nenhum. Então vão ler para saber, para entender do que eu estou falando. E eu tenho uma última ressalva só para o livro, porque, como eu falei para vocês, esse final é um final que me pegou completamente de surpresa. Eu fiquei sem reação com o final e com o epílogo do livro, mas isso trouxe para mim também uma sensação de que gostaria de ter visto mais também uma sensação maior de antagonismo dentro do livro. A gente sabe que tem um antagonista principal, mas ele fica muito no segundo plano. Então, talvez um ponto de vista, enxugar um pouco mais os pontos de vista de outros personagens e trazer o ponto de vista dessa antagonista seria mais interessante, porque o papel que ela tem aqui no final do livro, como eu falei, eu não vou entrar em detalhes com vocês, seria ainda mais impactante se a construção dela tivesse sido melhor, se ela não tivesse sido tão deixada de lado no livro em geral. E é isso, pessoal. Museu da Meia-Noite, da Caroline Goldoni, foi de verdade uma grande surpresa. Fiquei bem feliz de ter visto esse livro aqui por acaso. Quem assistiu meu vídeo lá de apresentação de leituras de março viu que eu vi ele por acaso lá num post da editora Morro Branco. E eu vi o surto do pessoal lá nos comentários. Devorei esse livro aqui, em questão de 4 ou 5 horas você consegue ler tranquilamente Museu da Meia-Noite. Tá baratinho lá na Amazon, ele só tem em e-book, mas se vocês também não quiserem pagar, tem no Kindle Unlimited. Não tem desculpa para não ir ler. Vão lá conhecer Museu da Meia-Noite, vão dar essa força lá para Caroline. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que vocês vão atrás de ler Museu da Meia-Noite também e comentem se vocês já tiverem lido ou voltem aqui mais tarde se vocês lerem o livro. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui.
Não se lembrem de deixar um comentário, se inscreverem no canal e deixar um joinha. E claro, compartilhar esse vídeo com os amigos para que mais pessoas possam conhecer esse livro e outros livros que a gente recomendar aqui no Vagando Divagando. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.